Boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas vamos começar algo novo hoje. Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Eu queria que você se inscrevesse, que ao final da mensagem, se ela fizesse sentido para você, que você comentasse, mande para uma pessoa que você sentir no seu coração. O intuito do canal: trazer a palavra, os ensinamentos bíblicos aplicáveis para a nossa vida, que tem feito sentido muito na minha vida e eu preciso transmitir isso, né? Testemunhar, porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente se desenvolve. Vou tirar esse óculos aqui porque eu estou enxergando muito bem. Enfim, eu quero agradecer a todo mundo que vai receber essa mensagem, que vai acompanhar nosso canal. Já de antemão, quero abençoar a sua vida, a sua família, todos os seus planos, todos os seus projetos. Esse aqui também está nascendo, não sei direito por que está fazendo, mas no meu coração que eu preciso fazer. E eu creio que pessoas vão ser alcançadas e a gente vai poder trocar uma ideia bem maneira e nos conhecer, beleza? O tema da mensagem, essa primeira mensagem, será consequências da ausência de um pai. Não sei vocês, eu tenho um pai vivo, né? Quem me conhece sabe da minha história. Meu pai é vivo, porém eu não fui criado com ele, eu não tive ele próximo ali minha vida inteira, no começo principalmente. Mas tenho contato com ele hoje, enfim, amo ele. Só que eu tive um pouco de dificuldade para lidar com isso, por não ter ele presente, por não entender os porquês da minha mãe e dele terem se separado e tal. Não cabia a mim também, isso foi uma decisão deles, então, enfim. Mas foi bem difícil, então isso desencadeou algumas coisas na minha vida e eu acredito que talvez na sua também, de outra pessoa que você conhece, enfim. E eu percebo que a gente consegue ajudar de alguma forma quando a gente passa por alguma coisa. Que você passa, você supera, você vence aquilo, você pode dar o seu testemunho, a sua versão sobre, você pode usar a si mesmo como exemplo. Esse é o princípio dessa mensagem, acho que por isso que eu resolvi também começar com ela. Tem outras mensagens de outros assuntos, de outras coisas, de dúvidas que as pessoas têm e acabam me perguntando, querendo saber, tem curiosidade, enfim, tudo isso. Então fica aqui até o final e a gente vai falar bem rapidinho 7 consequências que talvez você se identifique, talvez faça sentido para você. Então espero que te ajude de alguma forma e traga clareza. Fechou? Vamos lá. Primeira consequência: necessita de aprovação social constantemente. Por exemplo, algumas pessoas elas têm uma tendência a querer estar sempre sendo elogiada, querer sempre a valorização sobre qualquer coisa que ela faça, seja uma coisa pequena, seja uma coisa, enfim, de uma proporção maior. Ela sempre quer ser valorizada, elogiada, ela sente isso, ela se sente viva, sabe? Ela sente que ela precisa disso. Então, geralmente, quando essa pessoa é assim, ela tem esse perfil, tende a ser, não sou o dono da verdade, eu vou deixar isso aqui claro, mas tende a ser essa falta de atenção mesmo de um pai presente, talvez não o pai aqui da terra que colocou essa pessoa no mundo, mas o pai que está lá no céu. Enfim, a falta de Deus na vida dessa pessoa. Então geralmente isso é bem comum e todos os 7 pontos, partindo desse, também me identifico, porque no começo também, antes de entender muita coisa, de estudar sobre, eu me via também nessa situação. Então acho que essa é a primeira característica que as pessoas têm. Fechou? Segunda: busca incansavelmente conquistar o amor de Deus. A gente precisa agora entender algo que é bem importante. Antes da gente nascer, a gente já era amado. Entende? A gente já tinha todo um planejamento para nós. Então, assim, às vezes a gente pensa que, eu nasci e agora qual que é o meu propósito? Será que eu tenho um propósito? Será que eu tenho algo que Deus queira de mim? Enfim. Só que eu acho que
na concepção de Deus, essa não deveria ser uma pergunta, ou talvez uma afirmação. Você devia pelo menos refletir assim, ó, no sentido contrário. Você só nasceu porque tem um propósito. Porque Deus escolheria você para nascer, se já não tivesse um propósito para isso. Entende? Eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de observar por essa ótica, só inverter. Elas acham que nasceram e aí elas vão atrás desse propósito que talvez tenha, só que não. Você só nasceu porque tem, já estava pronto. Fechou? Então, quando você busca conquistar esse amor de Deus, essa tensão, essa ânsia de querer fazer coisas, eu posso te dizer que nada que você fizer vai fazer Deus te amar. Isso vai escandalizar um pouco, né? Mas não tem nada que você faça que faça Deus te amar mais. Assim como não tem nada que você deixe de fazer que faça Ele te amar menos. Ele te ama e ponto final. Entendeu? E enquanto isso não for uma verdade, você não entender por essa ótica, que Deus nos ama, que Ele se preocupa com a gente, que Ele quer se relacionar com a gente, vai continuar sendo um tabu para você. Tentar conquistar um amor que já é seu, entende? Então esse é o segundo ponto. As pessoas que buscam incansavelmente conquistar o amor de Deus, geralmente elas têm essa ausência porque ou não tiveram um pai presente ou não reconhecem esse amor de Deus. Terceiro ponto, comparação. É bem complicado, mas eu acho que é um dos mais comuns, né? A gente já é comparado desde pequeno. A gente já é comparado pelo peso quando nasce, depois no decorrer da vida pela aparência, pelas notas ali na escola, pela conta bancária, depois o status, a ocupação que você tem na sociedade. Então existe essa comparação, acho que desde que a gente se entende por gente. Então eu queria deixar um conselho, se você também tem esse tipo de dificuldade de estar sempre se comparando, estar sempre se cobrando muito, para de se comparar, a gente já tem o nosso lugar separado, sabe, por Deus. Eu li isso na Bíblia, então assim, eu sou uma pessoa que eu acredito muito no que está escrito, então eu pego aquilo e aplico para minha vida pessoal. Então lá mesmo está escrito, eu até grifei um texto que está no Evangelho de João, no Novo Testamento ali, no capítulo 14, no verso 2, está escrito assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, ou seja, para aqueles que reconhecem isso, que sabem que seguem a Cristo, que acreditam que Deus ressuscitou Ele, que tem Ele como Senhor, como Salvador, essas pessoas elas têm essa verdade também garantida. Elas podem descansar em paz, porque Deus ama elas, Jesus fez um sacrifício tremendo por elas, inclusive a mim, né, que eu tenho que me incluir nisso, porque eu acredito muito por esse ponto que tem sim essa morada e que tem um espaço reservado pra gente lá. Ao final de tudo, quando tudo aqui acabar, a gente vai ter um lugar eternamente com Ele. Esse é o terceiro ponto, comparação. Vamos lá. Quarto ponto, julgamento e rejeição. É aquela pessoa assim, que no olhar das pessoas, só da pessoa te olhar de um jeito, você já fica assim, tipo, ela tá me julgando, ela tá me analisando, ela tá me reparando do jeito que eu tô vestindo e tal. Acho que ela não gosta do Flamengo, eu tô com a camisa do Flamengo, então tô dando um exemplo. Você já fica retraído, sabe? Você já fica meio que assim, meio que na defensiva. Então quem tem esse medo de julgamento, de rejeição, às vezes a pessoa só te olhou, você tá pensando que ela tá falando de você, que ela tá te analisando, que ela tá fazendo alguma coisa, entende? Com algum tipo de preconceito, dependendo da sua ideologia, do seu pensamento, da sua opção política, enfim, religiosa, o que for, assim, geralmente você fica naquela. Então é um baita sinal também de não entender que, sabe, você é uma pessoa importante, tem a Deus como o seu único e suficiente, Ele te ama e você não tinha que se preocupar com essas opiniões, com essas visões, com essas coisas. Então, muitas pessoas que passam esse tipo de dificuldade, têm esse tipo de dificuldade, geralmente, é que não entenderam que são amadas e que, sabe, elas têm um pai, elas têm uma pessoa que cuida delas e que não importa o que as pessoas falem, julguem, não pode ter mais importância, mais valor do que Deus fala sobre, do que Deus fez para essa pessoa, entende? Até mesmo nos detalhes, tem uma coisa bem interessante, que eu também era assim um pouco, confesso.
Quando você comenta alguma coisa, faz algum comentário, faz algum elogio numa rede social, alguma coisa, a pessoa talvez não te retribua, ou talvez você vai seguir a pessoa não te segue. Então tem muito disso também, de você ficar ressentido, assim, nossa, por que e tal, você se sente rejeitado, que a pessoa fica não retribuiu e tal, então assim, eu também sou essa pessoa, tive essa dificuldade, consegui trabalhar, então tem melhorado e fica a dica pra você, não se preocupe com isso, porque não vai fazer nenhuma diferença na sua vida. O importante é que Deus te ama e Ele se cuida de você, e tudo que você fizer pra Ele ali, que for de coração, você pode ter certeza que Ele vai te retribuir, Ele vai mostrar pra você que Ele sim, Ele ficou feliz com aquilo. Quinto ponto, só pensa e dá valor ao que tem. Que não tem, na verdade. Não consegue, sabe, ser grato pelo que já tem. Tá sempre preocupado com o que não tem. Tipo, não valoriza, assim, o que já possui, uma casa, um trabalho, os amigos, as pessoas, a família. Sempre tá querendo o que tá fora. Sempre tá querendo, se não tem um filho, só vai ser feliz completo se tiver. Se não tem uma profissão X, só vai ser feliz se tiver naquela profissão. Só não tem uma viagem internacional para um lugar tal, que todo mundo fala, se você só vai ser completo depois que fizer. Sendo que você não é grato, que você consegue ir e vir, tá com saúde, tá com sabedoria, sabe? Ter paz no seu coração para poder fazer suas coisas, ter pessoas da sua volta que te amam e tal. Então, geralmente, acha que isso não é o suficiente, sempre tá enxergando para fora e às vezes esquece de agradecer o que já tem. Então, assim, tá escrito na palavra também, inclusive isso. Sejam gratos o tempo todo, porque essa é a vontade de Deus. Então, assim, a gente acha que é muitas coisas fazer a vontade de Deus, que é bem complicado, bem complexo. Você precisa fazer várias coisas, mas está escrito que é só você ser grato de coração por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa. É uma forma de agradar a Deus. Então, assim, se você se identifica com isso, de ser essa pessoa que está sempre querendo o de fora para te completar, entenda que o que te completa já está dentro. Só precisa você externar. Fechou? Sexto ponto e penúltimo, é muita mágoa, muito mimimi, sabe? Aquela pessoa que tem dificuldade de se perdoar mesmo, de perdoar as críticas de outras pessoas, sabe? De verdade, assim, esse mimimi, essa mágoa, é realmente uma pessoa que não entendeu ainda a colocação dela nessa terra, principalmente, do plano de Deus, de tudo. Geralmente não teve uma criação com um pai que também, sabe, deixou ela blindada disso. Porque as pessoas têm dificuldade de perdoar. É um ato tão valioso, sabe? Que inclusive está escrito que se a gente não perdoa os pecados dos nossos irmãos, Deus não nos perdoa, sabe? E tá na Bíblia isso. Então, assim, é bem perigoso. É bom você liberar perdão. Você libera perdão, você não tá se diminuindo ou, enfim, indo contra algum princípio, nada disso. Você tá se libertando, você tá libertando aquela pessoa, sabe? Então, assim, se quer um conselho, perdoe. Ah, mas foi ela que fez isso. Cara, tá bom. Perdoa. E fique em paz. Entendeu? Então esse é um conselho também sobre isso. Porque muita gente também analisa isso de uma forma diferente. Eu acho que você também, em relação a isso ainda, né, da crítica ali, do mimimi, dessa mágoa, é bom você sempre analisar. Porque isso pode mudar seu estado emocional, pode deixar você frágil, entendeu? E aquele velho ditado, aquela velha frase, né? Em relação às críticas, a gente não deve aceitar crítica construtiva de quem não construiu nada, né? Então, assim, isso é bem importante você lembrar. Muitas vezes tem coisas que te afetam, que te deixam para baixo, mas de uma pessoa que não tá onde você queria estar, não tá vivendo a vida que você queria viver, então, assim, não te inspira em nada e tá te criticando. E dizendo que a crítica é construtiva, então não faz sentido você deixar isso entrar no seu coração, porque a gente consegue filtrar o que passa do ouvido pro coração. O que vem de fora, não. Mas o que entra daqui para dentro, aí é você que controla. Então, assim, seja sábio nisso, seja sábia nisso. Então, se não deixa entrar, bloqueia logo, fala obrigado, agradeço aí e tal, e segue sua vida, entende? Extrai o que é bom e deixa o resto. Fechou? Sétima e última, que eu tô querendo falar muita coisa, mas eu não vou tomar muito tempo com vocês. E essa é bem importante frisar. Medo da punição. Então, assim, uma consequência de alguém que tem uma ausência de um pai, de Deus, talvez de Deus Pai ou de um pai mesmo.
é esse medo da punição, sabe? Só vamos separar aqui que punição e correção são diferentes, sabe? O nosso pai da terra aqui, enfim, que casa com a nossa mãe, que gera ali junto com a nossa mãe e tal, ele pode até nos punir, pode castigar, pode bater, maltratar. A gente vê nos noticiários, isso acontece, nesse nosso meio também isso acontece. Porém, vemos muitas vezes acontecer pelas notícias assim próximas, só que Deus não é um Deus assim que as pessoas colocam quando acontece coisa ruim, porque Deus está te castigando, tal. Pelo contrário, pelo texto, claro, quem sou para falar como Deus vai tratar cada um de nós, mas assim, pegando uma linha, um senso comum de modelos, de exemplos na Bíblia ali, das correções que Deus fez, enfim, eu percebo que não é desse jeito que ele geralmente faz, sabe? Muito pelo contrário. Então eu li um texto no último livro da Bíblia, que é Apocalipse ali, no capítulo 3, verso 19, que está assim, ó. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Repreendo e corrijo. Ou seja, ele coloca um limite. Ele corrige quando precisa. Não quer dizer que ele está querendo o seu mal, que ele está te castigando. Não, ele está te moldando. Porque tem várias definições, talvez, para isso. Para o que é o amor de Deus, o que é isso, como é que faz, a Bíblia em si. Nada mais é, gente, que o pensamento de Deus é formar nós a imagem do Filho dele, de Jesus Cristo, sabe? Então, assim, ele vai te moldar para você ter o caráter de Cristo, a essência de Cristo. Ele vai te ensinar isso, ele vai colocar isso no seu coração, entendeu? E essa vai ser sua bandeira e essa vai ser sua religião, sabe? Então, quando a gente fala sobre isso, sobre repreensão, quando vem de Deus, quando você está nele, você caminha com ele, você vai perceber que não é essa pressão toda que as pessoas falam, sabe? É bem importante você prestar atenção nisso, saber separar. Não se deixar levar por os murmurinhos de coisas que acabam te desconectando, sabe? Do eterno, sabe? Da vida de Deus, da paz, que excede o entendimento, daquele amor que preenche, sabe? Então esse medo da punição tem que ser separado. Se você foi punido, se você foi maltratado pelo seu pai, pelo seu, enfim, por quem te criou ali, entenda com Deus é diferente. Você precisa acreditar nisso de todo o seu coração, se lançar nessa verdade. Que ele sim, ele repreende, ele corrige, mas é quem ele ama. Se ele não te amasse, ele simplesmente tirava a mão dele. Deixaria você fazer do jeito que você acha que deve. Então, assim, esses são os 7 pontos que eu queria trazer para vocês nesse primeiro vídeo, nesse primeiro contato nosso. Que são as consequências de uma ausência de um pai. Você consegue não entendendo muitas coisas, sabe? Então, nós temos um pai. Eu quero resumir para vocês agora. A gente já está caminhando aqui para o final do vídeo. Que nos ama, que sabe o melhor que... Sabe, conhece a gente melhor do que nós mesmos, sabe? Sabe das nossas fraquezas, das nossas falhas, principalmente que a gente é pó. Foi ele que formou a gente. Inclusive tem esse detalhe bem importante, só vou abrir um parêntese aqui, que no começo da Bíblia, em Gênesis, fala que Deus, pela palavra, ele criou todas as coisas. Só que no homem, ele formou. Isso aqui, ó, a palma da mão dele. Entende? Então, assim, a gente é projeto de Deus, não tem como dar errado. A gente só tem que ir em direção a isso. Uma colisão tremenda e receber, sabe? Essa verdade e viver isso, porque é muito gostoso. Então, assim, é isso que eu desejo pra vocês. Que vocês vivam esse amor de Deus, que vocês estejam na presença de Deus. Que vocês sabem que eu possa ser útil de alguma forma para trazer essa mensagem, para poder clarear isso. Para vocês identifiquem talvez o que vem atrapalhando vocês terem relacionamento com Deus. E é isso. Então não deixa que os erros que, sabe, as coisas que você fez, as coisas que ficam na sua mente maquinando ali, te afastem da presença de Deus, sabe? Quando alguma coisa te apertar, estiver angustiado, em vez de correr de Deus, corre pra Ele, corre pros braços dele, porque é muito melhor. É muito melhor. O maior desejo de Deus é se relacionar com a criação, sabe? Então assim, Ele criou a gente, Ele quer se relacionar com a gente. Então, fica aqui uma dica. Busque a Deus. Procure entender tudo que você passou, tudo que aconteceu, o que Ele queria te ensinar, o que Ele está te ensinando, o que Ele vai ainda te ensinar, te mostrar, mas principalmente o que Ele é. Se apegue a isso. Conheça a Deus no íntimo, sabe? E você vai ver que muita coisa vai começar a fazer sentido e muita coisa vai se encaixar. Fechou? Só fazer isso e vocês vão ver a diferença.
Galera, esse é o nosso primeiro vídeo. Comenta aqui embaixo, talvez a qualidade, alguma coisa, enfim, que possa melhorar, algum tema, alguma coisa, pode dar alguma dica. Fiquem à vontade. É para servir vocês que eu criei esse canal. E eu espero que ajude demais a trazer clareza sobre o que está escrito, sobre o que as pessoas estão falando e não tem nada a ver, sabe? Tudo isso. Então vocês vão ver que vai ter alguns assuntos de Bíblia, alguns assuntos de empreendedorismo, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, coisas que eu estudo, que eu já estou praticando, já estou tendo um resultado bem interessante, então eu vou estar trazendo para vocês tudo isso, fechou? Enfim, fica com Deus, amo vocês, não esquece de compartilhar, de mandar esse link, esse vídeo para alguém, se você lembrou de alguém, veio na sua mente, para você também, curte, compartilha e vamos em frente, é só o começo, tá bom? Um beijo, até a próxima.